Olá, meu nome é Thiago Tozal Matias, sou discente do programa de pós-graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, orientando do professor Dr. Vinícius Prisco, com quem escrevi o artigo que vos apresento, aprovado para o 30º Encontro Nacional da ANPAP, que acontecerá em formato online em decorrência da pandemia do Covid-19, que não por acaso é o norteador do tema Resistências, que nos convida a refletir e discutir sobre a atual situação de risco à vida humana, e os desafios impostos para o campo da cultura, da arte, das instituições, da pesquisa científica, etc. Nosso artigo se intitula Do Correio ao Acervo, a institucionalização da arte postal em São Paulo. Nele abordamos a institucionalização da arte postal nas décadas de 70 e 80, buscando compreender o contexto em que essas produções são realizadas e como se deu a formação de uma coleção pública na cidade de São Paulo. O texto ressalta dois momentos: a apresentação da arte postal na 16ª Bienal de São Paulo, 81, e a criação do Escritório de Arte Postal no Centro Cultural São Paulo em 84, questionando, por fim, os contextos atuais de exibição e os processos curatoriais que resgatam esta produção. Apesar da arte postal não ser nossa linha de pesquisa específica, já abordada por alguns pesquisadores no Brasil, entendemos a relevância do tema para a melhor compreensão do nosso objeto de estudo, as estratégias curatoriais adotadas por Walter Zanini em relação à arte contemporânea, investigando neste caso o aspecto curatorial da institucionalização dessa produção. De tal modo, consideramos importante salientar as principais referências de diálogo estabelecidos para tal investigação. Cristina Freire e Daria Jarenchuk, com contribuições significativas em relação à arte contemporânea, à crítica institucional e à própria atuação de Walter Zanini. Em relação à arte postal e à institucionalização e musealização dessa produção, destacaria Isis Baldini e Camila Romano, bem como dois nomes significativos na arte postal, Gabriel Borba e Paulo Bruschi. Bom, o artigo aborda como a arte postal se desenvolveu no Brasil, em específico em São Paulo, que, diferente de outros contextos onde circulou a margem das instituições oficiais, experiências significativas foram realizadas no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, devido à atuação de Walter Zanini frente ao museu. O aumento da presença da arte postal pode ser observado quando olhamos os números de algumas exposições. Perspectiva 74, por exemplo, contou com 166 participantes. Já a Poéticas Visuais, realizada em 77, contou com 206, aumento significativo que pode ser evidenciado quando olhamos para a 16ª Bienal, em 81, que contou com um total de 467 participantes. A presença de uma produção muitas vezes considerada antiburguesa, anticomercial e antissistema no interior de uma instituição acarreta em um processo singular de institucionalização, que hoje podemos ter algumas considerações retrospectivas que não eram previsíveis na época, acerca do impacto desta produção, seja pela legitimação de obras e artistas, ou mesmo acerca dos processos de musealização que esta produção passou. Tais aspectos devem ser compreendidos dentro do seu contexto, o de formação das instituições, dedicadas à arte contemporânea, a considerar que se trata justamente dos anos iniciais de formação do MAC-USP. Aliás, a própria noção de museu era discutida naquele contexto, a reformulação do museu tradicional, que deixa de ser baseado apenas na exibição do objeto artístico, para ser um museu que atuasse junto ao artista, que considerasse o processo e não apenas o objeto acabado. E é justamente a posição de vanguarda pretendida pelo seu diretor Walter Zanini junto à produção emergente do período que acaba por colocar o MAC-USP em uma posição paradoxal, de uma instituição que se abriu à produção contemporânea das décadas de 60 e 70, contribuindo para a assimilação museal de uma arte emergente naquele momento. Walter Zanini atuou no MAC-USP de 63 a 78, realizando inúmeros projetos e exposições, cujos eixos norteadores sempre foram o ensino, a exposição e a pesquisa. O programa de exposições foi pautado em duas frentes: estudar e exibir artistas modernos brasileiros e realizar exposições experimentais de vanguarda. Um bom exemplo foi o Espaço B, dedicado às experimentações com novos suportes, sobretudo instalações e vídeo. Logo após deixar o MAC-USP, é convidado para assumir o cargo recém-inaugurado na Bienal de São Paulo, de curador-geral, na 16ª edição do evento. A ideia era realizar uma Bienal aberta para novos caminhos, deixando de lado a ênfase na mostra de artes plásticas. Zanini foi a escolha da diretoria da Fundação Bienal para assumir a condução de tal tarefa, graças aos seus antecedentes junto ao MAC-USP, sobretudo na abertura do museu para a linguagem e os suportes contemporâneos. Destacamos a ênfase na arte postal, uma tendência incentivada na cidade de São Paulo pelo artista Júlio Plaza,
convidado por Zanini para ser o curador do núcleo 1 de arte postal da edição, que contou com aproximadamente 6.000 obras. Ficou localizada no segundo andar do edifício e ocupou cerca de 2.000 metros quadrados, um espaço significativo em comparação a outras manifestações, com trabalhos enviados por 467 artistas de mais de 30 países. De maneira geral, todas as obras exibidas são expostas. No entanto, aquilo que não foi considerado pela curadoria como arte postal não foi exposto, o que levanta questionamentos acerca do objeto artístico, devido à dificuldade em definir o próprio objeto que configura esse tipo de manifestação. Em 1984, essas obras foram enviadas para o Centro Cultural São Paulo. A doação foi recebida por Gabriel Borba, responsável pelo Escritório de Arte Postal, que depois recebeu outras doações, constituindo uma coleção com cerca de 12.000 obras. Apesar da considerável quantidade de obras e deste início de institucionalização que a arte postal passou, certa subvalorização que já existia na década de 70 permaneceu em certo sentido durante as décadas seguintes. Em 1990, com o Centro Cultural São Paulo em reformas, o escritório foi fechado, e após um percurso errático no interior da instituição, a coleção é dada como desaparecida. Somente em 94, o acervo é localizado no Arquivo Geral do Centro Cultural, quando estabelece um trabalho de valorização e musealização. O material recuperado e listado é então encaminhado para a Reserva Técnica para incorporação à Pinacoteca Municipal, atual coleção Arte da Cidade, em 95. A arte postal no Brasil, apesar de ter passado por um processo de institucionalização precoce, não alcançou um processo de musealização adequado. Importantes ações não foram realizadas para salvaguardar esse tipo de produção contemporânea, resultando em perdas irreparáveis e desaparecimento parcial do acervo. Posteriormente, entre 2002 e 2015, a coleção de arte postal passou por diferentes etapas do processo de musealização. Foram necessários muitos anos e dedicação de muitos profissionais para que se completassem todos os processos: seleção, conservação, documentação, pesquisa e extroversão. Tais aspectos é profundamente analisado por Camila Romano, em sua dissertação do Marginal ao Museal, um estudo sobre a arte postal da 16ª Bienal de São Paulo, que afirma que o processo de artificação, legitimação e musealização da arte postal no Brasil, desencadeado a partir das exposições realizadas no MACUSP, atinge seu ápice na 16ª Bienal de São Paulo, completando-se com as ações museológicas realizadas pelo Centro Cultural São Paulo, quando a arte postal começa a ser tratada de fato como obra de arte, o que acaba gerando uma mudança institucional e organizacional, demandando ações específicas de conservação. À guisa de conclusão, e retomando o título do trabalho, a arte postal vai do correio ao acervo. Mas e depois? É justamente este o ponto que gostaríamos de refletir para encerrar. Foram necessárias décadas e muitos esforços para se concretizar todo o processo de institucionalização e musealização deste tipo de produção híbrida entre obra e documento, que colocava inúmeros desafios para a museologia, como identificação, catalogação, conservação, restauração, além das próprias questões éticas da meio-arte. Atualmente, apesar das contradições inerentes e os caminhos errantes, a coleção é uma das mais importantes dessa tipologia, o que torna possível o seu resgate e avaliação crítica. Bom exemplo é a exposição A Arte Postal da 16ª Bienal Internacional de São Paulo, realizada entre 18 de setembro de 2010 a 30 de janeiro de 2011. Depois de mais de 20 anos, apresentou ao público 390 obras e documentos de 184 artistas de diferentes técnicas e suportes, como fotografias, comunicados, documentos, projetos, postais, selos e obras. A exposição foi organizada pela Divisão de Acervo, Documentação e Conservação do Centro Cultural e assinada por Isis Baldini, que além de curadora, esteve profundamente envolvida no trabalho de recuperação e valorização desta produção, desde 94, realizando sua tese de doutorado com o título Conservação e Restauro de Obras com Valor de Contemporaneidade, a arte postal da 16ª Bienal de São Paulo. Ademais, até onde temos conhecimento, os trabalhos envolvidos com esta coleção não prosseguiram após a saída de Sbaldini da instituição. Desde então, a coleção não foi mais difundida. Algumas poucas pesquisas e nenhum trabalho de curadoria foi realizado a partir de então, que saibamos. Ou seja, e depois do acervo? Fica a pergunta. Essas são as referências utilizadas. Desejo a todos um ótimo encontro e muito obrigado.